Olá, meus amigos. Estaremos concluindo hoje o nosso breve curso sobre ética espírita, o bem e o mal em nossa vida, as atitudes corretas, equivocadas no relacionamento pessoal. Iremos hoje concluir com considerações finais, onde vamos apresentar alguns aforismos, algumas máximas morais, como uma síntese de quase tudo aquilo que nós já comentamos com vocês nos encontros anteriores. Vamos trazer algumas ideias que me parecem importantes no processo do automelhoramento e vamos tecer algumas considerações em torno dessas ideias. A primeira máxima que eu trago para a nossa reflexão é aquela que diz assim: o crime não compensa. Porque muitas pessoas que veem indivíduos notoriamente indignos, empresários comprometidos moralmente, políticos corruptos, mas costumam ver essas pessoas numa vida de sucesso, em mansões caríssimas, em carros importados, com apartamento em Nova York, viajando para a Europa, tendem a pensar e costumam comentar que a impunidade torna o crime algo tão banal que acaba valendo a pena tudo isso. Essas pessoas viveram sacrificando os outros, explorando, tomando o que não lhes pertence e, na verdade, nada lhes aconteceu de substancial. Estão aí felizes da vida. Isso é um engano. Os contraventores não são pessoas felizes, por vários motivos. Não desfrutam de paz interior. Essa situação de usufruir de coisas belas, de coisas ricas, aparentemente identifica com uma condição de felicidade, mas não tem nada disso. O seu mundo íntimo são pessoas medrosas, pessoas atormentadas ante a possibilidade de serem chantageados por alguém que conhece o seu mal feito, dos filhos serem pegos numa situação de vexame público. Muitos deles usam droga, muitos deles bebem excessivamente, muitos só dormem com medicamentos potentes. Na verdade, essa aparente felicidade é apenas aparência. Segundo, muitos deles são pegos, sim. E recentemente nós temos tido exemplos de pessoas que se tornaram muito ricas, fazendo mau uso da sua liberdade, explorando e tomando dos outros o que não lhes pertence, estão presos, condenados, a família exposta à execração pública e muitos são mortos. É curioso observar que a população carcerária é predominantemente de pessoas jovens. Os bandidos, muitas vezes, morrem cedo. Uma terceira questão relacionada a isso: a consciência um dia vai lhes cobrar. Não há mal que sempre permaneça. A nossa consciência é um juiz implacável. Às vezes demora um pouco, mas dia chegará que cobrará deles todo o mal feito e empreendido. E essa consciência vai exigir deles uma atitude de reparação. E mesmo enquanto a consciência não se desperta para o bem, a lei de causa e efeito os acompanha. Existe na nossa consciência um automatismo fisiopsíquico regido pela lei natural, que premia as nossas boas ações e cobra de nós, através do sofrimento, tudo aquilo que nós fizemos e lesamos o outro. A vida nos devolve o que nós oferecemos a elas. E a gente vê tantos exemplos aí, indivíduos que perdem tudo após uma existência de luta, através de uma tragédia climática, uma enchente, perdem o carro, a casa, objetos que custaram para comprar, ou indivíduos que são furtados em coisas importantes da sua vida. Minha gente, estão devolvendo à vida aquilo que tomaram dela. A lei é inflexível. Por isso, Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos: propriedade legítima só é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outro. Porque tudo que nós adquirimos com prejuízo de outro, nós teremos que devolver um dia. Um segundo pensamento que trazemos para as nossas reflexões: ninguém é bom porque não é mau. Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, não faço mal a ninguém, cuido da minha vida. Isso é um grande engano.
Segundo o Livro dos Espíritos, a reencarnação nos insere em um meio onde nós vamos encontrar elementos para desenvolver a nós mesmos e fazer a nossa parte na obra da criação. Os problemas humanos foram criados pelos homens em coletividade. E a solução desses problemas tem que ser encontrados pelos homens em sociedade. Diz o Espírito São Vicente de Paulo, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, as desigualdades sociais são problemas humanos. Nós é que temos que resolver, a partir de uma tomada de atitude consciente, politicamente saudável, de envolvimento pessoal. Nós precisamos participar das atividades, seja no campo do altruísmo ligado à religião ou não. Participar de uma comunidade de bairro, de uma instituição filantrópica, ajudar pessoas, independente de compromissos religiosos, a construir uma casa, a fazer uma mudança. Essa atuação no meio, essa nossa colaboração do bem comum é que faz de nós pessoas boas. Quando nós somos úteis à sociedade. É só nesse momento que nós realmente fazemos valer a condição de bondade. Pouca gente sabe. Chico Xavier, além do seu trabalho natural, profissional, e além do exercício da mediunidade, chegou a assumir atividades de cunho social muito curiosas. Com 19 anos, Chico foi eleito secretário da União Operária de Pedro Leopoldo. Era uma instituição que cuidava de problemas afeitos ao trabalhador. Com 23 anos, Chico foi eleito secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. Um terceiro pensamento que trazemos vem do próprio Allan Kardec. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Os Espíritos disseram, não. É necessário fazer o bem, no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tem ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Não fazer o mal não é tudo. É necessário não fazer o mal e fazer o bem. Um terceiro pensamento. Embora o mal nunca deixe de ser um mal, às vezes torna-se necessário. Essa é uma questão delicada de ser examinada, mas foi abordada pela nossa doutrina espírita. E nós que desejamos nos identificar com a melhor compreensão da vida e dos nossos atos, devemos examinar. No mundo de prova e expiação como o nosso, onde predomina o mal e a ignorância, às vezes nós temos que nos conformar com menos ruim, com menos mal, com uma atitude não ideal, mas possível no atual contexto em que estamos inseridos. 3 situações podem ser examinadas a partir dessa ideia, de que, embora o mal seja sempre um mal, às vezes nós não temos como nos furtar dele. A primeira implica a questão da verdade e da mentira. Um grande pensador do século XVIII, Immanuel Kant, que morreu no ano em que nasceu Allan Kardec, em 1804, foi um dos maiores autoridades no campo da filosofia moral, da ética. Ele dizia que a mentira é sempre um erro e que a verdade deve prevalecer a qualquer custo, custe o que custar. Muitos pensadores não concordaram com Kant, ou não concordam com Kant. Antes dele, um século anterior, nós tivemos pensadores como Baruch Spinoza, por exemplo, que achava que esconder a verdade em determinadas situações seria um mal menor. Contemporâneo de Kant, um pensador francês, Benjamin Constant, seguia na mesma linha. Já no século XX, Jean Kelevitch, um professor de ética de Sorbonne, ou mesmo André Comte Sponville, autor de belos livros sobre ética, seguem nessa linha. Há situações em que a mentira ou falsear a verdade é um mal menor. Um paciente idoso, um doente terminal, que nunca soube lidar
com situações difíceis da vida, informá-lo da sua condição, do seu estado de saúde, é tornar tormentoso os seus últimos dias na terra. Se um bandido nos pergunta onde está escondido o inocente, nós sabemos. Dizer onde está é compactuar com o possível crime que vai cometer. Ou mesmo situações do dia a dia em que as pequenas inverdades estão presentes, não é? É a mocinha que se prepara aquela maquiagem, a roupinha, e pergunta para o namorado, como estou? E no fundo ele está achando que ela está horrorosa. Mas ele não pode dizer, pode. Ele vai dizer, bela. Essas pequenas inverdades do dia a dia, que fazem parte da vida social, não é? Ou aquele marido dedicado e amoroso, que engordou um pouquinho, não é? E ele está fazendo uns exercícios, mas ainda não melhorou, aquela barriguinha está ali, a esposa olha e fala, tem que dar um jeito nessa barriga. É uma verdade? É. Mas não deixa de ser uma forma de faltar com a caridade. E eu gosto muito do conceito de mentira de Emmanuel. Emmanuel, no livro Consolador, propõe o seguinte conceito. A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua feição legítima e sagrada. Segundo Emmanuel, nós mentimos quando nós falseamos a verdade com interesse pessoal, prejudicando o outro. Se eu sei de determinado concurso e um amigo que também está interessado nele me pergunta sobre ele, eu digo, não estou informado, ainda não sei. Isso é uma mentira. Eu estou falseando a verdade com interesse pessoal e prejudica-o. Se eu digo à minha namoradinha que ela está bela, mesmo achando que não está, não é uma mentira segundo o conceito de Emmanuel, porque eu não estou me beneficiando e prejudicando-a numa situação que poderia ser considerada como uma falta ética. Uma outra questão relacionada ao mal menor se aplica aos conceitos de violência e não violência. Violência é um mal. Jesus dizia que nós devíamos oferecer a outra face, se tivéssemos uma face agredida, que não devíamos resistir ao mal, que deveríamos caminhar 2.000 passos se fôssemos obrigados a caminhar 1.000, que deveríamos oferecer uma túnica se nos tomasse o manto. Em Jesus, a ideia da não violência é absoluta, é radical. Mas Allan Kardec, trabalhando a ideia, trazendo para os nossos dias, procura adequá-lo a uma realidade possível. Lamentavelmente, muitas vezes, a não violência não é eficaz. E muitas vezes, a violência é o mal menor. Permitir que um estuprador pegue uma criança e faça-lhe mal, sem que a gente nada faça para prevenir, usar de violência numa situação para salvar a mulher da mão de um bandido, não é o mal menor, não é fazer o possível, embora não seja o ideal. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, se nós não lhes puséssemos um freio às agressões, referindo-se à criminalidade, todos os bons seriam suas vítimas. E ainda Kardec, o criminoso confiante na impunidade retardaria seu avanço. A caridade para com o criminoso, num primeiro momento, é cerceá-lo de um convívio social. Primeiro, para poupar a sociedade da sua ação nefasta. E segundo, para poupar-lhe de um agravamento da sua lei de causa e efeito, na medida que ele continua cometendo mal. É claro que esse cerceamento deverá ser feito de forma humana, caridosa, mas muitas vezes é a violência de impedir a convivência do indivíduo na sociedade que surge como um mal menor. E uma terceira questão também que se relaciona à ideia apresentada, tornar público um malfeito alheio, uma imperfeição de outra pessoa. Divulgar o malfeito de alguém é faltar com a caridade. Esse é um princípio geral. Mas há situações, admite a obra kardeciana, que divulgar o malfeito alheio não é apenas um dever nosso, não é apenas um direito nosso, mas é um dever, é uma obrigação para evitar um mal maior.
Olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Um médico cirurgião que tem operado indivíduos sem indicação, apenas para tomar-lhes o dinheiro da bolsa, e nós temos conhecimento disso, não vamos dizer às suas possíveis vítimas o que se passa, como ele age. Não dizer é ser conivente com uma possível lesão no futuro. Mais um pensamento em nossas considerações finais. Se não amarmos as pessoas como elas são, então não é a elas que amamos. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma grande autoridade em assuntos sobre doentes terminais e fazia seminários gratuitos para familiares de pessoas graves, ela conta que certa feita, à saída de um seminário, aproximou-se dela uma senhora muito distinta e lhe disse: doutora Elizabeth, eu queria lhe contar alguma coisa que aconteceu comigo neste último ano, porque eu estive no seminário da senhora no ano passado. Eu vivi uma situação complicada com meu filho adolescente de 18 anos. Ele me incomodava em muitas coisas e constantemente nós partíamos para um conflito. Não era um relacionamento muito legal. Eu chegava em casa, ele estava na cozinha com uma camiseta horrorosa que ele havia ganho de uma de suas amigas. Eu ficava até preocupado que pensariam os nossos vizinhos, achando que nós não tínhamos roupa para os nossos filhos. E ali ficava com seus amigos, uns amigos muito esquisitos. E eu brigava com ele pela camiseta, brigava pelos amigos, a nossa vida era um inferno. Mas a senhora fez no ano passado, no seu seminário, um exercício do último dia de vida. A senhora pediu que nós examinássemos alguém que nós amamos muito, que estivesse morto. O que é que se passaria em nosso mundo íntimo? Do que nós nos arrependeríamos em relação a essa pessoa? E eu projetei a morte do meu filho e imaginei como eu vou vesti-lo no seu velório. De terno? Não, nunca o usou. Eu acho que eu ia vesti-lo com aquela maldita camiseta. É o que mais se identifica com a sua personalidade. Quais as pessoas que iriam me consolar, que estariam presentes naquele momento? Seus amigos esquisitos. E eu dei-me conta de que, no final da sua vida, eu ia querer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que se identifica com a sua personalidade. E eu pensei comigo, por que não fazer isso já? Por que esperar o momento da sua morte? E eu então lhe procurei, abri o meu coração, pedi 1 milhão de perdões, disse que nunca mais iria me incomodar com isso. Eu quero dizer à senhora que eu estou muito melhor. Quando nós nos livramos das expectativas, quando nós compreendemos as pessoas que convivem conosco, quando nós tiramos determinadas expectativas, sonhos de imaginar que eles serão isso ou aquilo, isso nos faz um tremendo bem. Quando nós compreendemos que cada um tem direito de ser aquilo que é. Precisamos amar as pessoas como elas são. Senão, não é a elas que amamos. Amamos a um ser que não existe, a um ser que é construção da nossa própria imaginação. Olha o que escreveu Allan Kardec. Nenhum homem possui todos os conhecimentos, e é pela união social que se completam uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. As diferenças que existem entre nós são a riqueza da humanidade, porque permitem a filosofia do diálogo. Se nós todos fôssemos absolutamente iguais, gostássemos das mesmas coisas, onde o caldo de cultura que permitiria o desenvolvimento de nossas potencialidades? Mais um pensamento. Pau que nasce torto não necessariamente tem que morrer torto. É um pensamento pessimista de muitas pessoas que se fecham para o processo de transformação moral. Eu nasci assim, vou morrer assim. Parece até a música da Gabriela, tema central da novela da Globo. Eu nasci assim, eu me fizeram assim,
vou morrer assim, minha gente, não tem nada disso. Nós somos espíritos que detemos uma função chamada perfectibilidade. Deus nos fez simples, ignorantes, mas perfectíveis. A perfectibilidade é essa força interior que nos leva a produzir mais, que nos torna capazes de sempre nos superarmos e de alcançarmos um pouquinho mais. É possível ser melhor. É possível vencermos as nossas imperfeições. Nós não somos necessariamente obrigados a continuarmos com os mesmos hábitos, as mesmas manias, as mesmas exigências. Nós podemos tomar uma atitude de modificar aquilo em nós que não é bom. O progresso, diz Allan Kardec, é uma condição sine qua non da natureza humana. Não há poder que se lhe oponha. Ser bom faz muito bem. Uma nova disciplina na área da psicologia, que surgiu de 30 anos para cá, recebeu o nome de psicologia positiva. Ela se diferencia dos outros ramos da psicologia, porque a psicologia tradicional estuda o que não é bom nas pessoas, o que causa sofrimento nas pessoas. A psicologia positiva quer estudar o que é bom nos indivíduos, o que lhes faz bem, o que aumenta o seu bem-estar. A psicologia positiva, então, estuda as virtudes, as qualidades humanas. E todos os seus estudos têm mostrado que fazer o bem faz muito bem. O nosso cérebro construiu recursos que libera dopamina na área do prazer, quando nós somos úteis. Porque isso foi necessário no nosso processo da evolução. Já comentamos que nós só sobrevivemos como espécie porque aprendemos a cuidar uns dos outros. Quando nós fazemos algo que beneficia o outro, o nosso cérebro responde com prazer, melhora o humor, alivia a dor. Há um estudo mostrando médicos que recebem dos seus pacientes, no início da consulta, um mimozinho, um chocolate, umas balinhas, desenvolve um raciocínio clínico melhor e teste uma conduta terapêutica mais adequada. E eu me lembro aqui da minha mãe. Eu conversava com ela recentemente, ela me disse algo notável. Minha mãe é uma senhora de 82 anos, que se iniciou no trabalho voluntário aos 12 anos, através da doutrina espírita. Com 12 anos, fazia campanha do quilo e participava das reuniões de mocidade. Nesses 70 anos, minha mãe foi de tudo no centro espírita, de presidente, trabalhador da assistência social, médium, passista, dirigiu reuniões diversas, cursos diversos, implantou na Casa Espírita o atendimento fraterno, implantou o COEM, o curso de educação mediúnica, implantou o EGID, o curso de estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu, menino, via minha mãe numa máquina de costura, preparando roupinhas para o Natal dos pobres, essa coisa toda. Mas nós conversávamos. E ela me disse assim: Ricardo, está acontecendo comigo uma coisa curiosa. Eu disse: o que é, minha mãe? Eu estou cada vez melhor. Eu estou cada vez melhor. Eu sou médico reumatologista, lido com dor dos outros. Eu ouço o contrário. Doutor, eu estou cada vez pior. Quando uma senhora de 82 anos diz para você que está cada vez melhor, isso nos faz examinar seriamente a força do bem na construção de uma personalidade melhor. Eu nunca me esqueço de um paciente que eu acompanhei durante um tempo em um ambulatório público. Era um senhor de mais ou menos 62 anos, aposentado com um salário mínimo. Mas ele vinha à consulta sempre com um mau humor, uma insatisfação pela vida, dores pelo corpo, insônia, falta de apetite, essa coisa toda. Eu tentava uma medicação aqui, uma medicação acolá, não melhorava. Ele retornava com as mesmas queixas. Mudava o medicamento, tentava um outro fármaco, nada. Até que certa feita ele retornou à consulta. Eu já havia tentado todo o arsenal possível. Eu voltei para ele e disse: eu sou fulano, eu acho que o senhor devia trocar de médico. E, afinal, eu já tentei tudo. Tudo que eu faço, nada melhora o senhor. Ele voltou e disse: nada não, doutor. Nada não. Tem uma coisa que me melhora. Eu disse: então me diga.
Me diga para o senhor me ajudar. Serviço, doutor, serviço. Quando eu arrumo um servicinho, somem as dores, melhora o apetite, eu fico mais animado. Eu disse, bom, mas então é isso que nós precisamos. O senhor não precisa de médico, nem de remédio. O senhor precisa de serviço. Vai trabalhar. Ele disse, doutor, não dá certo. Sabe por que não dá certo? Eu até começo bem. Eu começo até muito animado. Até o dia do primeiro pagamento. Quando eu vejo o quanto me pagaram, eu pioro tudo de novo. Certa feita, um cidadão, muito bem posto, um homem rico, de uma família numerosa, próspero, procurou Chico Xavier e disse assim, Chico, eu não entendo o que se passa comigo. Eu sou um homem rico, desfruto de excelente saúde, tenho boa esposa, filhos que me amam, não tenho nenhum problema na vida, mas eu não sou feliz, Chico. O que me falta? E Chico Xavier disse, o que falta ao Senhor é a alegria dos outros. E, finalmente, o último aforismo, mas ainda antes o pensamento do céu e inferno. Não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. Kardec, nesse texto do capítulo 7, da primeira parte do céu e inferno, vai relacionar desprazer, mal-estar com imperfeição. E vai relacionar bem-estar, contentamento, paz de espírito com virtudes. E ele vai dizer, quem possui 5 virtudes é muito mais feliz do que quem possui apenas 1 ou 2, concorrendo ao lado da psicologia positiva que afirma o que nos faz bem é aquilo que nós fazemos bem ao outro. E agora sim, finalmente, para concluir, será fazendo o possível que tocaremos o impossível. Ninguém nos pede para fazer além do que é possível. Viver em harmonia a fase em que nós estamos é como ser aceito pela própria evolução. Mas deixar de fazer o que nos é possível é negar a nós mesmos a possibilidade de transcender limites, de ultrapassar fileiras e de construirmos uma personalidade bela, nobre e digna. Foi isso o que Allan Kardec indagou dos espíritos. Depende do espírito apressar o seu progresso para a perfeição. E os benfeitores disseram, certamente, alcançam-no mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma rebelde. O convite, então, da doutrina espírita, ao examinarmos a ética espírita e os conceitos de certo e errado, que cada um de nós faça o seu possível. Fazendo o nosso possível, estaremos fazendo o máximo e nos preparando para um dia tocarmos aquilo que hoje é impossível, mas que será possível no amanhã. Um grande abraço a todos, contando que as nossas considerações tenham sido úteis. Até breve.